Bem-vindos de volta à nossa discussão do livro Factfulness, do Hans Rosling. Hoje a gente vai falar dos capítulos 7 e 8, é isso mesmo? É isso mesmo. Uhum. O instinto do destino e o instinto da perspectiva única. Na semana passada a gente falou dos capítulos 5 e 6. O 5 é o instinto do tamanho, onde ele fala sobre as questões de como você deve olhar o número em comparação ao outro, né? Fazer uma regrinha ali de 80-20 para ter perspectiva do que está acontecendo e olhar os dados em proporção, né? Por exemplo, em proporção à população. No capítulo 6, ele fala sobre o viés... olha o ato falho. Ele fala sobre o instinto da generalização, que tem muito cara de viés, daqueles que a gente conhece do Kahneman. Que ele fala sobre como a gente desenvolveu uma habilidade de categorizar o mundo para facilitar a nossa relação com o mundo, né? Mas que isso leva a erros, né? Por exemplo, generalizações falsas. Os exemplos que ele dá giram em torno de raça e gênero, né? Uhum. Bom, no capítulo 7, ele está falando sobre o instinto do destino. Que é a ideia de que isso aparece em outras literaturas com vários nomes diferentes, mas é a ideia de que que as características inatas da pessoa determinam o que vai acontecer com ela na vida dela, né? Por exemplo, no livro anterior que a gente estava lendo, qual é o nome dele? Esqueci agora. Qual deles? O último, Diamond. No livro Diamond, a discussão dele central é essa, né? De se a gente os países que são mais desenvolvidos economicamente, isso acontece porque a população tem uma característica diferente ou se é uma característica externa do ambiente? Cara, então, é a famosa discussão nature versus nurture, que é a natureza Isso. versus a criação, que vai... Acho que é a mais... Como é que a gente pode falar? É a discussão que a gente vê se repetir em diversas disciplinas. É a mais interdisciplinar das discussões que a gente vai ter. Assim. A medicina vai discutir, a genética vai discutir, ciência política discute, filosofia discute. Todo mundo vai discutir se o que importa é o que está dentro da gente ou o ambiente em que nós crescemos e as nossas influências. Né? E eu até hoje não cheguei a uma conclusão. Então... Mas eu quero deixar o Renato explicar um pouco melhor ainda o que é esse Preston Instinct, mas eu vou querer citar um artigo que eu li muito recentemente e exatamente sobre isso, mas eu faço daqui a pouco. Tá bom. Então é isso, né? Ele está falando sobre o que leva, né, a país até... Eu não sei se a palavra que ele usa é sucesso, mas gira em torno disso, né? Normalmente é sucesso econômico, desenvolvimento econômico. Normalmente esse é o outcome que os estudos ou as discussões ocorrem, né? Giram em torno dos outcomes econômicos, né? E aí ele fala, né, que essa ideia dessa predestinação, né, tem algumas vantagens, né? Existe por algumas razões. Então, uma das razões é porque dá coesão ao grupo, né? Então, dá uma identidade a um grupo e um propósito, um sentido de propósito pelo qual lutar, né? Isso é uma... E aí até ele faz uma discussão bem superficial sobre como isso pode ser manipulado ou não, né? Isso pode ou não, aí eu quero ouvir aí do Baby, porque vai falar um pouco, porque essa ideia pode justificar o Estado, a existência do Estado, né? Uhum. Essa ideia de que se você é predestinado, existe uma forma de organização que é melhor para cuidar daquele grupo, e aí isso justifica o surgimento do Estado. E aí ele faz algumas provocações
que eu achei super legais. Assim. Então, ele vai mostrar que a gente tem algumas ideias, por causa dessa ideia de estar presa na nossa cabeça, né, de que o mundo ele tem uma rota certa, a gente acaba ficando com algumas preconcepções sobre o mundo. Então, ele dá uns exemplos, né, de que a igualdade, existe uma grande desigualdade de gênero, né, de que a África sempre vai ser pobre e de que o Ocidente sempre está evoluindo, né? Essa ideia de que o Ocidente está sempre enriquecendo e melhorando, né? E que ele fala explicitamente sobre a expectativa de que o Ocidente tenha sempre um crescimento econômico linear, né? Que eu acho que cai um pouquinho, né, naquela coisa da linearidade também. E que ele aponta que isso vem falhado, né? A expectativa até de órgãos que fazem essas projeções de novo, de novo, de novo. Ele tem uma passagem que eu acho maravilhosa, né? Que ele fala assim, que no Ocidente, quando eles fazem uma previsão de crescimento, né? Isso que eu estava falando, eles fazem uma previsão de crescimento e quando o crescimento não ocorre, aquilo é encarado como uma coisa temporária, né? Bom, e aí ele fala um pouco ali sobre como esses preconceitos eles têm consequências práticas. Então, uma das consequências práticas é a questão de financiamento, né? Então, se você tem uma previsão de que aquele país vai se desenvolver e tal, os investidores vão se guiar por essa previsão e vão investir naqueles países, em detrimento de outros que talvez cresçam mais e são deixados de lado, né? Então, existe ali o efeito da promessa É a profecia autorrealizada. Isso, profecia autorrealizada, desculpa, é isso mesmo. Então tem um efeito de profecia autorrealizada, porque aí as pessoas não investem nos países que a previsão não é boa e aí demora mais para eles crescerem. Mesmo que na realidade eles acabem crescendo mais, porque são países em desenvolvimento, então. Você tem um outro ponto, assim, que é importante a gente falar disso, porque os exemplos que ele traz são exemplos muito legais, que são exemplos da África. Né? E uma coisa que todo mundo esquece é que a África, só de falar assim, África, são 58 países, dependendo da sua posição política. Assim, são 58 países com condições geológicas, geográficas, territoriais, de população, de produtos absolutamente diferentes. Você não tem uma combinação similar entre dois países da África. Não tem. Se você tem um país que produz muito óleo, mas é landlocked, ele não tem contato com o mar, ele depende de outros. Se você tem um país que produz diamante pra cacete, mas não consegue tomar realmente o controle das minas, o cara pode simplesmente investir todo o recurso dele em produzir diamante e não ter retorno nenhum com isso. E isso, sim, são pequenos extratos de exemplos que a gente tem na África e da situação que os países vivem. E aí todo mundo fala assim, não, porque o continente africano está muito atrasado em relação aos outros. Alguns países estão, outros países não. Assim, falar de Gana, falar da República Democrática do Congo, beleza, você está trazendo exemplos extremos de extrema pobreza, de violência, de guerra civil constante. Né? Agora, falar de Marrocos, Egito, África do Sul, esses países são exemplos de países que estão brigando para se desenvolver e alguns deles estão na ponta do desenvolvimento. A África do Sul é um dos países que mais cresce no mundo há 15 anos, pelo menos, desde que eu me entendo por gente. Então, já começar com o argumento assim, a África está muito atrasada já é um problema. E isso é uma coisa que ele tenta apontar. Você tem que tomar cuidado com a sua generalização, com você olhar para tudo como se fosse uma coisa só. E a outra coisa que é importante de lembrar é que há a influência tanto de investidores, como o Renato falou, você tem a influência da história. Desenvolvimento não é um produto do hoje. Desenvolvimento é um produto de 300, 400 anos de exploração. Se você fala que hoje a África é subdesenvolvida, é porque durante 400 anos os recursos que a África produz não ficaram na África. Nem o insumo, nem a renda produzida por esses recursos. Porque se fosse assim, a África produz óleo, diamante, ouro, cobre,
caramba quatro. E a Europa pagou por todos esses produtos e o dinheiro ficou lá e eles não souberam usar. Aí, pô, eu te digo, cara, foi mal gerido. Tá? Aí é problema dos africanos. Não é essa a história. A história é todos os recursos foram levados sem custo, sem pagar nada para a África. No máximo, deixando ali uma infraestrutura que garantia essa repetição. Vai lá, Roda. Não, é que você falou que os recursos foram levados para a África, mas eu acho que você quis dizer da África. Foram levados da África, né? Foram levados para a Europa, para a América, para a Ásia, para o mundo inteiro e não ficaram na África a custo zero. E assim, aliás, a custo zero não, eu diria até que é um custo negativo, porque quem não quis deixar se ferrou. Né? Ou foi escravizado ou foi morto. Então, o custo disso para o desenvolvimento hoje da África é enorme. A África, se a gente, assim, eu já ouvi gente dizer a África está 300 anos no passado, eles estão chegando no renascentismo. Cara, se eles estão chegando no renascentismo hoje, é porque quando a gente chegou lá 400 anos atrás, a gente não deixou porra nenhuma para eles. A gente não criou uma estrutura que permitisse desenvolvimento. Muito pelo contrário, a gente destruiu a pouca estrutura que tinha lá para beneficiar a exploração. A gente quem, cara pálida? Exatamente. Pode falar, a gente quem? Porque você é brasileiro, meu filho. É isso que eu ia falar. A gente que eu digo o homem branco, né? Então, a gente quem, cara pálida? Eu não sou homem branco. Ué, você vive dizendo que é brasileiro. Então, entra aí nessa aí. Eu acho que uma coisa que... Tiveram duas coisas que me chamaram bastante atenção nesse capítulo em particular, que foi essa associação, que eu não sei como explícito a gente deixou aqui ainda, mas de que existe essa ideia, né, de tem um jeito certo ou tem uma cultura certa para você ser desenvolvido. É justamente isso aqui que ele está trazendo, que não é verdade, né? Ele, inclusive, dá o exemplo de um talk, uma apresentação que ele estava fazendo em Edimburgo, e um homem... É em Edimburgo mesmo? Corrija. E um cara fala, legal você falar da África, acho que ele estava falando, etc. Mas eles não vão ser desenvolvidos porque essa não é a cultura deles, ou alguma coisa assim. E essa ideia, né, de que tem uma cultura certa. Isso é uma forma bem colonialista, né, de pensar. Cara, eu, assim, vou trazer um exemplo de cultura pop como se eu estivesse dando aula aqui no momento. Mas, assim, pense em Wakanda. Quem assistiu Pantera Negra, pense em Wakanda. Né? Que é uma ideia que é o seguinte, é possível desenvolver tecnologia, é possível desenvolver dentro de um respeito cultural, sem precisar ser 100% ocidentalizado. Né? É uma ideia, por exemplo, de que o Japão não desenvolveria a tecnologia que desenvolveu hoje se os Estados Unidos não tivessem interferido, se a Inglaterra não tivesse interferido. Né? Uma ideia de que a China não seria desenvolvida se ela não tivesse desenvolvido um modelo tecnológico econômico que se assemelhe ao modelo ocidental. Essa ideia de destino, para mim, eu acho uma ideia ofensiva, particularmente, mas é uma ideia bastante difundida, né? As pessoas ainda acreditam muito nisso, de que... Mas até quando você fala que o modelo de desenvolvimento ele é semelhante, às vezes isso é esse próprio instinto aqui. Porque não é semelhante. O modelo de desenvolvimento é muito diferente, em muitas vezes. Por exemplo, um exemplo simples. Coreia do Sul. Coreia do Sul, ele fala no livro, inclusive. Coreia do Sul, ele teve um tipo de desenvolvimento, ele imitou um pouco o Japão, que ele é baseado nos campeonatos nacionais, debaixo de uma ditadura econômica, ditadura política. Então, você fala que é parecido com com o desenvolvimento ocidental, eu não sei aonde, entendeu? Não teve colonialismo, não teve exploração de colônia, nada disso, né? É bem diferente. A Coreia do Sul, a ideia, quando ela foi protegida pelos Estados Unidos após a Guerra da Coreia, é que ela fosse se desenvolver da mesma forma que o Japão se desenvolveu. Com muita... Sim, mas o próprio modelo de desenvolvimento do Japão, ele não imita os estados ocidentais. Cara, ele não imita no sentido de... Ele tem particularidades, mas a ideia de você ter indústrias para desenvolver um mercado e vender os produtos é exatamente a mesma.
Não, então, mas esse que é o negócio que eu tô falando, entendeu? Tipo, é como se tivesse uma forma certa, e essa forma certa é ocidental. Não, eu não diria que há uma forma certa, até se você pegar, por exemplo, um livro que é um pouquinho antigo, que é o Variedade do Capitalismo, Varieties of Capitalism. Ele reconhece que o capitalismo não é um modelo único, né? Ele tem várias formas de fazer capitalismo, inclusive dentro do Ocidente existem diferenças. O capitalismo francês, o capitalismo alemão, o capitalismo americano são diferentes. O capitalismo inglês é diferente. Mas o que eu falo de seguir um modelo é meio que seguir a expectativa de que eles vão se alinhar ao capitalismo, como é que eu posso dizer? Ao capitalismo liberal ou o mais próximo disso que eles consigam fazer para se alinhar e a partir daí desenvolver. Entendeu? E aí, isso é que é o problema, né? Isso é que é a discussão toda que a gente vai ter. O capitalismo é a única forma de se desenvolver? Eu acho que não. Oh, é que você está falando de capitalismo, o que é capitalismo, entende? Isso é uma coisa, é um monte de coisa que você está simplificando. Que a gente, inclusive, eu gostei muito desse par de capítulos, porque eles falam de coisas muito parecidas, assim. Uhum. Então, você está super simplificando o fenômeno quando você chama de capitalismo. Mas está super simplificando. Né? Tipo, e aí está falando assim, não só que é um capitalismo, mas como um capitalismo ocidental, né? Como se ele tivesse essa característica. Mas, enfim. Exatamente. Acho que essa é a mas, ideia. De que... diga lá. Desculpa. Não existe um jeito de fazer as coisas, não existe nem uma coisa só a ser feita, né? E uma das coisas que eu pensei foi, inclusive, um exemplo, quando eu estava lendo esse capítulo, foi inclusive um exemplo que eu acho que eu já trouxe em algum outro podcast que a gente gravou, de que eu estava conversando com os meus colegas daqui dos Estados Unidos, americanos, sobre o modelo eleitoral, né? Eu estava tentando falar com eles sobre como algumas coisas no Brasil são mais fáceis. E eu tomei mas não é assim que é feito numa democracia, né? Como se tivesse um jeito de fazer um sistema eleitoral. Sim. Justamente por eu ser do Brasil, eu fui imediatamente dismissed, né? Foi tipo assim, não, sim. Mas no Brasil vocês não são sérios, vocês não sabem fazer direito, né? Sim. Então, poxa, a gente podia ter tido uma conversa super legal, com uma troca, onde eles talvez pudessem ter descoberto um jeito diferente de fazer as coisas que funcionam, mas eles simplesmente ignoraram o que eu tinha para falar, simplesmente de onde está vindo, né? Não, a nossa noção, assim, é impressionante. Aqui a gente aprende muito essa visão que o americano tem de que o mundo não funciona se não estiver dentro dos moldes deles. Acho maravilhoso. Enfim, vai lá, Renan. Mas acho que não é um privilégio deles. Acho que todo mundo tem um pouco disso. Acho que isso é uma coisa mais geral, né? Um pouco, inclusive, que é o que ele argumenta, né? Inclusive, eu vou defender aqui que o nosso próximo livro seja alguma coisa sobre Oriente Médio. Porque eu descobri que eu não sei nada. Inclusive, nesse livro, fica muito claro que eu não sei nada sobre... Cara, um parênteses. Eu dei de presente para minha mãe um livro de introdução à história do Oriente Médio. Ela leu 5 páginas e falou, não consigo seguir a história. Ela falou, é tanto nome, é tanto lugar, é tanta coisa mudando que eu não consigo seguir. Sobre a história do que eu perdi? Não sei nada. Oriente Médio. Não entendi de novo, cara. Oriente Médio. Eu não sei nada sobre o Oriente Médio. Eu queria muito aprender um pouquinho, porque eu sou a pessoa mais ignorante do mundo. E eu tenho vários desses preconceitos. Inclusive, ele comenta nesse capítulo mesmo de uma outra coisa que eu não esperava, mas do como o Irã, né, tipo, melhorou com relação a direitos das mulheres. Eu queria escutar isso, gente. Nunca. Porque o que ele comenta, só para esclarecer, é justamente de que se faz a correlação, né, de religião e direitos das mulheres. E que não é uma relação tão óbvia também. Cara, mas assim, eu vou quebrar um pouquinho esse negócio, que o livro está um pouco desatualizado. Essa semana teve uma mudança numa lei no Irã que impede que médicos homens façam cirurgia facial em mulheres. Então, qualquer coisa relacionada a nariz, olho, boca, só pode ser realizado por mulheres, por médicas mulheres. Só que a quantidade desproporcional de homens e mulheres na posição de cirurgião facial
meio que impedindo o acesso das mulheres a qualquer tipo de cirurgia, nem que seja, tipo, vital. Não, mas é que o ponto dele, que não é que o que você está falando não seja verdade, né? Mas o ponto é que esse tipo de notícia, ele tende a ser muito alarmista. Sim. Esse que é um dos grandes pontos do livro, né? Que, tipo, porque eu ia voltar na questão da África. Qual que é a questão da África? O que a gente pensa sobre a África? Porque porque a gente não é proativo em buscar notícia. Ninguém vai lá e procura, não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui em Papua Nova Guiné. Ninguém faz isso. A gente é passivo. Então chega a notícia que, enfim, é o que vocês conhecem. E que notícia que chega pra gente da África? Guerra no Darfur, as mulheres que tiram clítoris ali na Eritreia, os piratas não sei aonde. Só um, tipo, só dá um pause aqui, Papua Nova Guiné na Oceania, não é na África. Não, mas eu não estava falando da Nova Guiné, que era África, não, mas enfim. Não, você tá falando da Nova Guiné, que é na África. Papua Nova Guiné é na Oceania. É que você foi muito específico, desculpa. Eu não falei, mas tudo bem. África, Oceania, tudo a mesma merda. Se eu disse isso, não é isso que eu queria dizer. Do Atlântico, cara. Eu tô morando num país em que nego acha que o quinto continente é a Austrália, não é a Oceania. Então, você vê que você está transitando entre dois países onde as pessoas não sabem onde fica Papua Nova Guiné. Exatamente. Porque não faz muita diferença. É igual cortar cabelo. Não faz muita diferença. Mas, então, o meu ponto é assim, o tipo de notícia que a gente escuta sobre a África é meio sempre selvageria. A gente não ouve falar assim, olha, é aquela história dos capítulos anteriores que ele fala, olha como a educação está melhorando na Nigéria. O ano passado eles tiraram 6,7 em matemática, agora eles tiraram 6,8. Tipo, ninguém lê sobre isso. Então, esse que é um dos grandes dramas, né? As informações que a gente tem na África são sempre as informações que são meio dramáticas, né? Guerra. Também, né? Também a ideia de que, às vezes, a gente não vê notícia, não tem informação, mas assume um bando de coisas sobre um determinado lugar que não é verdade. E a gente não vai atrás da notícia de verdade. Mas até porque a gente não vai conseguir fazer isso, entende? Esse é o negócio. O que eu acho mais interessante sobre a África é assim, que a gente presta atenção nas coisas ruins e a gente aprende coisas ruins que são ruins no Brasil, por exemplo, e a gente aponta como se fosse um problema exclusivamente africano. Quando começou a dar aquele escândalo de corrupção de compra de influência na África pelas grandes empreiteiras brasileiras, ninguém falou, olha, essas empreiteiras são corruptas em qualquer lugar do mundo. Não, olha como os africanos são corruptos. A nossa ignorância sobre a África é alarmante, né, cara? Alarmante. Agora... Vai lá. Posso trazer o artigo que eu queria comentar? Vai lá. E essa ideia de, você é predestinado a alguma coisa, ou tipo, você tem um conjunto de aspectos seus que vão predeterminar se você... como a coisa né? Se é bom, se é ruim e tal, casou exatamente com um paper que foi discutido no grupo de inclusão e diversidade do Departamento de Física, que agora a gente tem um journal club, na verdade, de diversidade e tal, que é um artigo que foi publicado na Science Advances, que mostra que eles classificaram mais de 4.000 professores na área de STEM, entre Fixed Mindset e Growth Mindset, que é tipo, justamente a pessoa que acha que... O Fixed é justamente professores que acham que os alunos são geniais ou já nascem com um conjunto de talentos naturais e que eles só vão desenvolver dali. E os que acham que não, que qualquer aluno pode chegar a qualquer nível de qualificação, de crescimento, desde que ele tenha os recursos e esforço certo. E eles mostraram que aquela diferença que tem racial e de gênero entre notas, né? O Achievement Ratio Gap, Gender Gap. Eu não sei traduzir isso de novo direito, alguém sabe? Que a lacuna de gênero. Que é basicamente
Desempenho escolar. Que é basicamente a ideia de que meninos performam melhor que meninas, ou tipo, brancos performam melhor do que negros. Ciências, tecnologia, matemática. Exatas, né? O que eles mostraram é que entre os professores que se autoclassificaram como growth, ou seja, os professores que achavam que os alunos podiam se desenvolver e que não necessariamente tinham características naturais ou genialidade natural, essa diferença de nota era quase metade, e a nota geral de todo mundo era maior. Ou seja, é fundamental que a gente aceite o fato de que as coisas são mais complicadas do que a gente acha, e que essa ideia de que pessoas são predestinadas a uma coisa ou outra não necessariamente é verdade. Mas eu gosto da explicação, um pouco da explicação que ele dá no livro, assim, de que isso, de por que isso surge, né? De que é uma questão de que dá essa sensação de unidade, e é uma questão, de novo, né? O Kahneman, Artversky, colegas já falaram muito sobre isso, né? Mas é um viés, né? Mas assim, também eu gosto dessa ideia de que, enfim, isso dá uma identidade e se reforça nos grupos, porque é isso, né? Porque dá um senso de propósito, dá um senso de razão de existir, né? Por isso que eu acho que isso é tão prevalente, né? Isso é uma coisa que permanece no tempo. A gente descobre que a gente estava errado, mas o meio social ele é tão forte no estabelecimento das nossas verdades que a gente abandona o fato, né? Tanto é que essas coisas permanecem. Inclusive, ele fala dele mesmo, né? De como esse preconceito dele com relação à África. Muito legal, inclusive, né? Dele falando assim, o que ele pensava como é que a África ia evoluir, como é que é a visão de um visionário africano, né? Bem legal, né? Ele fala que dali a alguns anos os africanos vão ter um nível de escolaridade, vão poder receber turistas, não era isso, não? Vão poder receber turistas europeus. Isso. E aí, não sei se é uma política, mas uma das líderes lá africanas, ela fala que, na verdade, a visão dele é muito pequena. Ela gostaria que, na verdade, os jovens africanos, quando chegarem daqui a 30 anos, sejam turistas nos países europeus, né? Então, é muito mais avançado. E ele está preso no mindset dele e ele não percebe, né? E a gente também não, né? Esse que é o negócio. Eu acho que essa que é uma das grandes questões desse livro, assim, é que isso vale pra gente, né? Que somos pressupostamente intelectuais. A gente tá tudo sujeito. Essa ideia, né? Tipo, e especialmente os intelectuais, ele comenta isso explicitamente no próximo capítulo. Sim. Eu gostei muito quando ele tá contando a história da menina do Irã, essa história do Irã, né? Eu gosto muito quando ele fala assim, as pessoas, a mulher, né, tá falando, a menina, a estudante dele, né, a aluna dele, ouvinte, quando ela fala assim, ela fica emocionada, né, porque ela fala, pô, é a primeira vez que eu não sou confundida, que o Irã não é confundido com o Afeganistão. É maravilhoso isso, né, tipo, eu tinha um amigo boliviano, né, que ele falava assim pra mim, pô, Renato, toda vez que eu encontro um brasileiro, a primeira coisa que eu tenho que dizer para ele é que Bolívia não é o Peru. Não, tem várias. Por exemplo, todo mundo fala que iraniano é árabe. Isso é uma puta de uma ofensa, porque eles são persas. Começa por aí. Eles nunca fizeram parte dessa... Só porque eles são muçulmanos, todo mundo assume que eles são árabes. Né? Então... É uma etnia diferente? Eu não sabia disso. Não, são impérios diferentes. Persas são a galera do 300, a galera do Xerxes. 300, tá? Levando em consideração que é uma caricatura muito mal feita. Mas... Eu não sei se você tá ajudando ou você tá piorando. Não, eu tô piorando um pouquinho. Se eu falar isso, eu juro, assim, eu tenho uma amiga que é descendente de persas, que o pai dela proibiu, não proibiu, pediu pra ela, por favor, nunca assistir 300. Porque é uma caricatura de muito mau gosto do que era o Império Persa. E o Império Persa era um primor de civilização para um determinado ponto da história, né? E são etnias... Desculpa. Uma galera que estava lá no Crescente Fértil e se dividiu. É uma divisão talvez mais cultural do que propriamente
É cultural / étnica, assim, mas muito a questão étnica é muito pequena, é muito mais cultural do que étnica, honestamente. A gente fala outra língua, né, cara? É outra língua, falam persa. Bom, nosotros hablamos el portuñol, ¿no? Estamos acá. Sí. Lado de nossos primos, ¿no? Entonces, ¿qué? Mas eu acho isso muito legal, porque é isso, né? A gente fala tanto dos Estados Unidos, né? A gente fala tanto dos preconceitos dos países ricos, e a gente também faz isso, né? Isso pra mim é muito chocante, né? Pra mim, quando eu morei um ano no Peru, quando eu morei no Peru, eu ficava percebendo isso, assim, como o brasileiro é completamente ignorante em relação à América Latina. O brasileiro não sabe nada sobre a América Latina, assim, tipo... tudo bem, a gente não sabe nada sobre a África, mas a África ali, tudo bem, tem um mar entre a gente e a África. Pô, mas os vizinhos... É chocante, assim... Bom, enfim. E aí ele fala, bom, então existe esse problema e como é que a gente lida com ele? Então ele dá algumas ideias. Assim. Não sei o que vocês acharam das ideias. Uma das ideias que ele fala é conversa com seu avô, né? Que é para perceber como os valores mudam com o tempo, né? Tipo, 2, 3 gerações anteriores, as ideias são completamente diferentes, né? Então, valor não é uma coisa, valor é uma coisa volúvel no tempo. É valor devagar. Ele fala especificamente. Né? Valores culturais, exatamente. Como ele estava falando sobre o pai dele, que o pai dele era extremamente machista, não fazia nada em casa, né? Não falava sobre controle de natalidade, né? Então, tipo, e aí Suécia é visto hoje como um país muito aberto nesse sentido. Né? Aí ele repete uma das dicas acho que do segundo capítulo, né? Que uma mudança gradual não é não ter mudança, né? Então, existe uma mudança, mas ela é lenta, né? A outra coisa que ele fala para combater esse instinto fique preparado para atualizar o seu conhecimento. Né? Lembre-se de que você não sabe tanto, né? De que o mundo é muito complexo, né? Eu acho que era isso. O que vocês acham? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar desse capítulo. Não, eu gostei muito assim, dessa ideia. Voltando para aquela nossa discussão da semana passada sobre a quebra de preconceitos e tudo mais, essa ideia de trocas culturais, de conversar com gente de outras culturas, ela vai quebrar vários preconceitos que a gente tem. E criar outros muitos, mas isso aí a gente não menciona porque não vale a pena. Mas eu achei isso válido, achei isso bem interessante. Acho válido também as ressalvas que ele fez, né? Quando ele fala da África, ele fala, a quantidade de países que existe na África é enorme, isso é importante de falar. O fato de que você tem diferenças culturais entre países dentro de um mesmo continente é interessante. E é sempre lembrar disso, né? De que as coisas melhoram gradualmente, né? A gente hoje fala assim, a Europa evoluiu pra cacete, né? Nos últimos 200, 300 anos. Cara, a Europa há 100 anos atrás não permitia voto feminino, não tinha lei trabalhista, não tinha uma série de coisas que hoje a gente não vive sem. Então, todo mundo evolui. A gente normalmente não presta atenção. A gente assume que a gente nasceu já sabendo tudo que a gente sabe e que os africanos tiveram o mesmo tempo de desenvolvimento que a gente teve e não vão chegar lá nunca. Mentira. As duas são mentira. E coisas também podem virar, né? Tipo, coisas pioram. Acho que ele fala especificamente ele fala sobre 2 países que um não tinha... não, acho que... Eu tô pulando pro próximo capítulo já, acho que eu tô. É porque os dois são bem parecidos, tá? Eu tô fazendo um trabalho aqui para não misturar os dois, mas eles são muito complementares. Acho que eu tô... Agora mesmo, estava ouvindo um podcast da The Economist essa semana falando de um problema com brigas de gangues na Suécia. Uma coisa assim, lembra muito as coisas que acontecem no Brasil, com assassinatos, assim, um negócio absolutamente impensável se você pensar num país escandinavo, desenvolvido, com o welfare state que eles têm lá. Como é que pode um negócio desse?
mas brigas entre gangues de adolescentes com assassinatos bizarros, cruéis, assim, brutais. O outro comentário que eu tinha para fazer é que essa semana eu li a biografia do Hans Rosling. Saiu agora, né? Saiu. Entre Factfulness e a morte dele, ele escreveu um livro de memórias. E é bonito demais. É bonito demais. E as histórias se superpõem um pouco a alguns dos exemplos que ele dá no Factfulness. Mas aí, como são as memórias dele, enfim, tem um contorno afetivo do que é que ele estava vivendo em determinada época. Então, ele conta como a família dele progrediu assim de forma extraordinária, né, por conta do momento histórico que eles estavam vivendo. Os avós moravam numa casa que não tinha rede de esgoto. Ele uma vez quase morreu. Não sei se ele conta essa história no Facto. Conta. Ele conta essa história no livro. Conta sim. E que os pais dele já tiveram mais educação que os avós e já tiveram uma casa, e tinha uma casa de campo, que ele foi o primeiro membro da família a ir para a faculdade. Então, assim, durante a vida dele, assim, a Suécia mudou vários níveis, né? E ele vai para a África depois de formado em medicina, ele faz um treinamento durante um período na Suécia, e aí ele conhece um moçambicano, agora não vou me lembrar o nome dele, mas é um moçambicano que foi estudar nos Estados Unidos e que abandonou um posto numa universidade americana para levar adiante uma frente de libertação de Moçambique, Frelimo. E esse cara vai à Suécia para angariar apoio de entidades internacionais para a independência moçambicana, e ele é assassinado um pouco tempo depois, porque na década de 70 Portugal ainda era dona de Moçambique, e isso, né, da exploração e da retirada. Caralho, isso é recente pra cacete. Né? O roubo dos recursos é muito recente, né? Assim, ainda tem umas paradas rolando aí que são meio estranhas, mas, enfim, a biografia dele é bacana, é bonita, é muito bonita. Apareceu aqui no meu Kindle, ele aparece sugestões, né? E a primeira sugestão que aparece para mim é essa aí, que saiu esse livro aí, a biografia dele. Muito legal. Um exemplo que ele dá nesse capítulo ainda, ele dá o exemplo de como a gente pensa que a Suécia ela é socialista, né, entre aspas, né, por causa do welfare state e tudo. E aí ele dá o exemplo das escolas, que foi liberado para ter escolas privadas na Suécia, e é um exemplo de sucesso, né? E o outro exemplo contrastante que ele dá que é que essa ideia de que os Estados Unidos ele é muito conservador, né? Mas que ao mesmo tempo ele mostra lá uma pesquisa de quem é favorável a casamento homoafetivo era, sei lá, 27%, hoje é 70%, né? Tipo, é uma virada completa, né? Então, é um pouco alimentando um pouco essa ideia, né, de que a gente acha que as coisas são estáticas, elas estão movendo. E aí, para mim, até quero a ajuda da Ohana aqui. Eu acho que esses dois capítulos eles se relacionam, eles são muito parecidos, mas no capítulo esse aqui que a gente está falando, que é o do destino, ele está se movendo no tempo, né? Ele está falando assim, como é que os valores, as nossas ideias, como as ideias vão mudando no tempo e a gente fica fixo no tempo. Então é um eixo de tempo. E quando ele fala da perspectiva única, eu diria que ele é uma mudança no espaço. Sacou por que eu pedi ajuda da Ohana? Porque uma coisa no tempo, outra coisa no espaço, entende? Então, tipo, essa para mim é a relação entre esses dois capítulos. Porque ele meio que tá falando da mesma coisa, mas é meio diferente, né? Então, no capítulo 8, ele tá falando do instinto da perspectiva única. Que é o instinto da perspectiva única é a ideia de que a gente gosta de encontrar no mundo explicações simples e soluções simples, né? Então, essa simplificação do mundo, né? Então, os exemplos que ele dá é o livre mercado, né? Que o livre mercado vai solucionar o problema da pobreza, vai desenvolver economicamente, vai resolver a riqueza, né? A história do bolo que cresce, né? Em vez de você compartilhar um bolo que fica um pedacinho pequeno para cada um, faz um bolo que cresce e aí todo mundo pega um pedaço maior, né? E
o oposto disso é que a desigualdade é a causa de todos os problemas, né? Então, se você acabar com a desigualdade via distribuição de renda, os problemas do mundo vão se acabar. Então, são simplificações, né? O Instituto da Perspectiva Única é um pouco isso, né? Sobre como a gente simplifica o mundo. Ele cai meio que nessa coisa de botar na mesa, né? Tipo, capitalismo versus socialismo, né? Tipo. É muito legal porque ele assim, e aí esse é um dos motivos eu gosto muito do livro porque eu concordo muito com ele. Eu acho que um dos grandes problemas, uma das grandes pobrezas do nosso tempo moderno, da nossa realidade, é que a gente está preso em perspectivas únicas. E elas são meio que... Elas nem são contrastantes em si, mas elas se tornam contrastantes no papo, na conversa, no diálogo, ou na ausência do diálogo, né? Então, essas simplificações do mundo, é isso, né? A gente vive um mundo dicotômico. Ou você é de direita ou você é de esquerda. São super simplificações. E aí é muito legal, assim, porque quando ele vai discutindo ao longo do capítulo, em algum momento ele fala, como é que você evita esse tipo de polarização, né? Assim, uma das formas de você lidar com isso é conversar com pessoas que pensam diferentes de você. Que é um pouco a proposta disso daqui. Né? Isso que a gente faz aqui, de debater o livro, que serve de um guia, mas é essencialmente a gente ter ideias opostas, exprimindo nossas ideias opostas e permitir que elas coexistam, né? Um espaço para isso. Eu acho que isso, para mim, tem muito a ver com esse capítulo, de como a gente fica preso. Mas, enfim, ele está falando um pouco sobre essa simplificação do mundo, simplificações. Antes de você move on, posso trazer uma outra... Manda. Nessa parte que ele comenta, né, que uma das formas de evitar que você tenha visões muito limitadas de mundo é justamente você conversar com pessoas que discordam de você. Isso falou muito para mim com um trecho de um livro que eu li recentemente, que é um livro bem popular, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E a propósito, eu já vou adiantar, detesto o autor. Ele lançou 2 textos depois do livro, explicando a perspectiva dele do livro, que são racistas e sexistas pra cacete. Mas eu gostei do livro, mesmo assim. E eu rejeito a visão dele, do próprio livro dele. Você assistiu o filme? Não. Tem um filme com o Michael B. Jordan. Eu acho que tá na Hulu. Não sei se é um filme, não lembro se é um filme ou uma série. Eu devo assistir ou não devo? Cara, assiste. É legal, assim, dá um resumaço do que é o Fahrenheit 451. O filme da década de 60, talvez? Não, filme novo, com o Michael B. Jordan, com o menino que fez o vilão do Pantera Negra. Não acompanho essa literatura, mas o filme de 1950, 1960 é maravilhoso. Clássico, putz, é incrível, nostálgico, né? Assim, é de outra época, mas é maravilhoso o livro. Eu não vi o filme, eu só li o livro, mas teve um trecho de uma coisa que o Faber fala no livro, que eu pensei, nossa, é o jeito que eu vivo a minha vida, né? E que é justamente essa ideia, né? Posso ler, tipo, o trecho? O Faber, que é um dos personagens do livro, ele fala: quando eu era jovem, eu atirava minha ignorância na cara das pessoas. Elas me surravam com varas. Quando cheguei aos 40, minha faca cega já estava muito afiada para mim. Se você esconder sua ignorância, ninguém lhe baterá e você nunca irá aprender. É justamente essa ideia, né, de que você vai sendo podado justamente por essas interações que você tem com as pessoas, porque isso vai te abrindo mais ideias e perspectivas que você nunca considerou antes, porque você estava vendo aquilo de um ponto de vista muito particular. A ideia de que você confrontar ideias, ela te ensina muita coisa. Eu acho interessante você ver, por exemplo, as áreas em que a cultura é um pouco mais homogênea, as pessoas pensam mais ou menos da mesma forma, são as áreas que a gente tem mais dificuldade de penetração, as áreas que a gente tem mais dificuldade de ensinar coisas novas, ou até de
nos colocar nessa cultura para entender como é que eles funcionam. Né? Assim, Inclusive, a minha hipótese tem uma área na física, que é a área teórica de física de partículas de high energy, que ela não consegue produzir nada novo há mais de 30 anos, apesar de a gente ter vários experimentos que mostram que o modelo que eles propuseram há 30 anos atrás não funciona. Só que eles também são... um grupo dentro da física, é um subgrupo dentro da física que é mais fechado do que o de físicos normais, sabe? Já é um grupo bem fechado, né? Então, eles podam muito tudo, a cultura, o jeito que a pessoa pensa. Tem que ser, quando você olha os físicos que fazem, que estudam nessa área, geralmente eles são muito padrão, sabe? E a minha hipótese é de que eles não conseguem desenvolver nada novo, justamente porque eles padronizam tantos alunos até chegar na parte de pesquisa, que eles não conseguem mudar a perspectiva que eles abordam os problemas. Mas isso é só uma hipótese minha. Cara, mas eu só acho super interessante, porque eu vou fazer 40 anos agora, né? E aí, 40? Não acredito. Esse rostinho de bebê aqui. Hanna, não se surpreenda se depois que ele fizer 40 anos, o Renato virar um velhinho de cabeça branca desse tamanho. Tem uns 15 anos que ele fica fazendo 40 anos, cara. Mas aí, obviamente... Mas 25, fala a verdade. Como é que é? Você tem 25, fala a verdade. E quando você faz essas viradas de década, né? Obviamente que é um momento chave, né? Você fica ali muito reflexivo e tal. E aí, eu estava pensando nesse tempo sobre idade, né? O que é ser velho, né, na verdade, né? Esse conceito de velhice. O que é ser velho? O que é uma pessoa velha? E para mim, o conceito de ser velho, ele tem muito a ver com porque eu me acho jovem, né, gente? Vocês podem imaginar que eu faço coisas tipo, eu acho que eu tenho 25 anos mesmo, entendeu? Garotão do yoga. As coisas que eu faço é de quem tem 25 anos, tá? Mas então, qual que é a característica que eu percebo nas pessoas que eu considero velhas? Não que tenha muita idade, independente da idade, mas que eu considero que elas são velhas. São as pessoas que elas enrijeceram as ideias. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá no livro, no capítulo anterior, é o que ele fala do pai dele, né? Que o pai dele, a Suécia mudou muito rápido, mas o pai dele, ele ficou preso. Né? Eu acho que é o pai, porque ele é o pai. Acho que é o pai. Mas, enfim, a questão que o pai dele não queria falar de planejamento familiar, de usar camisinha e tal. Mas, enfim, é isso, né? O mundo, ele muda e a gente fica preso, a gente fica ancorado numa ideia que a gente aprendeu na adolescência, ali na juventude, e o mundo vai mudando lentamente, só que a gente não acompanha essa lenta mudança do mundo. Então, a gente vai ficando meio defasado, vai rolando um gap. E isso acontece justamente porque a gente, esse exemplo que a Hanna está falando da física, de que a gente fica em grupos fechados ou para de se estimular a aprender coisas novas. A gente acredita que aquele conjunto de ideias que a gente aprendeu, elas são verdades universais. Então, na minha época, era assim, tem que continuar assim. Só que aí, como essa mudança lenta, ela é a história do sapo na água, né, que vai esquentando, você não percebe, mas vai mudando lentamente. Mas aí você não percebe quando vem o choque de idade, quando vem o choque da geração, já não dá mais, entende? Você já está ali ultrapassado. Então, para mim, é isso. Para mim, essa coisa da teimosia, de ficar preso nas ideias, essa coisa de ser velho tem muito a ver com isso, assim, precisamente com o que ele fala aí nesse capítulo, né? De que você fechou, parou, né? Uma das coisas que ele comenta nesse capítulo explicitamente é justamente a coisa do... Ele comenta duas coisas que eu acho que seria interessante comentar aqui. Que é essa ideia de que os especialistas... Um especialista numa área é um especialista em tudo. E não é, né? Tipo, até mesmo... Acho que todo mundo aqui vai concordar, cada um em sua área, né? Por exemplo, eu sou física. E se me perguntar algumas coisas de algumas áreas de física, eu não sei nada. Isso variando na minha própria especialidade.
Então, assim, é muito difícil você aplicar o seu conhecimento de uma forma universal, né? Tipo, geralmente conhecimento especializado é muito particular daquela área, né, que você, tipo, pesquisa. O que não quer dizer que uma pessoa não possa ter conhecimento em várias áreas, mas você não pode assumir que você sabe tudo só porque você sabe muito da sua área, né? Mas é porque a gente também parte daquela coisa assim, quem tem um PhD tem... Tinha um amigo que dizia que PhDs têm um diploma que os permitem merdar em qualquer assunto. Né? Que é assim, falo o que eu quiser sobre o que eu quiser a hora que for, porque eu tenho um PhD e foda-se. Entendeu? Não cheguei lá, but I'm looking forward for it. Não, mas tem uma galera que é assim, o Gabriel conhece aí uma meia dúzia aí de negros. Eu tô nesse grupo aí também, cara. Adoro falar merda sobre assuntos variados. O problema é falar merda e não ser questionado, né? E ter autoridade, não, né, cara? O melhor de tudo, depois que você começa a dar aula pra graduação, você percebe que você pode falar a merda que você quiser, que eles nunca vão te questionar, é maravilhoso. Porque você é homem. Desculpa. Toma essa! Não, pior que a gente teve uma conversa sobre isso semana passada. Mas aqui, ó, só um comentário em relação a esse lance que o Renatão falou das coisas mudando. Assim, na verdade, 2 pontos. Primeiro, pegar esse lance do Renatão da mudança acontecer lentamente. Eu concordo, eu acho que rola isso, mas eu acho que, tipo assim, acho que tem uns momentos, e eu não sei exatamente quando ele acontece, eu acho até que a gente está passando por um momento desse, que tipo assim, é tipo terremoto, sabe? É tipo 2 placas tectônicas deslizando. Ninguém está percebendo, daqui a pouco, pum, dá um tranco, sabe? Acho que tem momentos na evolução que as diferenças saltam aos olhos de uma maneira muito, muito evidente, sabe? Então eu não acho que é assim o tempo todo. A gente é o sapo cozinhando, né? A água esquentando e o sapo morrendo. Eu acho que tem horas, e eu acho que isso é meio aleatório, que as coisas vêm na nossa cara, sabe? E é evidente a gente perceber e faz a gente olhar para trás e perceber o quanto a gente evoluiu. Então, eu não sei, eu acho que é uma mistura. Eu acho que e isso traz um pouco do que a gente estava falando, que você falou antes, né? Vocês falaram antes com relação a questão do livro, que cara, a gente tem que confrontar as ideias, ouvir, sair da nossa bolha e escutar outras coisas para a gente eventualmente mudar de ideia, mudar a perspectiva. Não tem como discordar disso, mas eu tenho um ponto que é em relação a... Será que... Eu não acho que as pessoas se convencem por causa disso. Eu acho que hoje a gente vê muito isso, assim, essa questão do... Vamos pegar... Vamos sair desse papo de esquerda e direita, mas vamos pegar uma coisa que é muito evidente, que não tem como... Que acho que no nosso meio não dá para... Ninguém discorda, que é a questão do racismo, né? Tipo assim, ninguém tem que ser... Não tem que ter racismo, né? Mas quando é difícil você se colocar no lugar da pessoa que pensa diferente de você, mas tem gente que pensa que as coisas que acontecem, que são racistas, para outras não são. E aí eu não consigo imaginar como um diálogo desse vai trazer evolução, entendeu? Para nenhuma das partes, porque as 2 partes estão bloqueadas. É uma dificuldade de um se colocar no outro, até porque a gente não quer se colocar no lugar de uma pessoa que a gente considera a pior coisa do mundo. Eu não sei, eu acho que a exposição ao oposto, ela tem que ser de maneira moderada, porque se ela for brusca, eu acho que ela gera exatamente repelência. Eu acho que faz as pessoas voltarem para suas bolhas e de repente fica lá por um bom tempo, e aí tem que ser um movimento lento para voltar a se discutir. Assim, eu não sei, vou pegar umas coisas que me vieram na cabeça, né? A gente vê assim, a gente fala da Suécia e fala da África, né? Tudo como, eu não sei, o fato de um sueco estar contando um livro, eu acho que já tem um viés, sabe? Tipo assim, pô, beleza. Oi? Não vi. Óbvio, sim, claro, concordo. Sim, então então é difícil porque a gente considera que o level 4 é o que ele classificou como level 4. Todo mundo concorda aqui que é óbvio que é, mas a história da África é uma história que não é igual à da Escandinávia. Não é só porque as nações, o primeiro ser humano nasceu lá, que eles têm que evoluir exatamente como a Europa. Então, e a América Latina e tudo, né? Então, sei lá, a linha de evolução das pessoas, do mundo, ela não tem que acontecer comparativamente com uma referência. E eu acho que o tempo todo, e acho que é o grande problema que você estava falando, Renatão, que a gente sempre tem uma referência, que às vezes ela é boa, mas que na maioria das vezes estagna e prende o nosso raciocínio ou nossa mentalidade numa coisa que
que é para ser ultrapassada, é para ser superada, e a gente não consegue. Eu fico vendo que toda vez que eu fico, né, tava sacaneando o Gabriel hoje lá, né, com o negócio do flamenguista lá, do Jordan Peterson e tal. Tem aquele negócio que te dá é o trigger, né? Você, nesse momento, cara, a gente não quer mais escutar o que a pessoa quer falar. Eu, pelo menos, né? E aí não adianta, cara. Pode vir cheio de argumento, pode vir... É difícil, sabe? Muito pelo contrário, eu quero ficar longe, sabe? E eu acho que a gente vive um momento muito assim agora. Cara, eu acho que isso depende muito... É óbvio que se você vai completamente ignorar os argumentos de outra pessoa simplesmente por ignorar, pela premissa de que ela tá errada, eu tô certa, você não vai conseguir... Você não vai ter um resultado diferente, né? Mas eu não sei. Eu, por exemplo, mudei drasticamente a minha visão sobre racismo. Eu era uma pessoa, sei lá, há uns 5 anos atrás, que não entendia de forma alguma as sutilezas sobre racismo estrutural. Eu tive discussões muito feias com muitos colegas meus que foram moldando a minha visão e me mostrando que o buraco era mais embaixo. Mas óbvio que isso não acabou ali naquelas discussões que eu tive com eles. Exigiu que eu fosse além e buscasse outras fontes e pesquisasse ativamente para tentar entender de onde vinham os argumentos deles. Então, acho que essa é a coisa. Não adianta você só bater boca. Você tem que bater boca disposto a ir além daquele bate-boca. Eu tenho um exemplo que vai ser excelente para cá, que vai ser um bate-boca horrível que eu tive com o Renato há uns 6 meses atrás, 1 ano atrás, não consigo lembrar, sobre metodologia científica, onde eu estava ainda com uma visão super rígida sobre o que é metodologia científica com viés de exatas, né? Eu tive um bate-boca super esquentado com o Renato, eu saí do nosso bate-boca e fui discutir sobre metodologia científica e fui descobrir que tem tipo um mar de coisas que são metodologia científica que não se encaixam na ideia positivista que a galera de exatas tem. E no que pese, eu ainda tenho tipo eu tenho meu certo viés, que é de uma física. Eu entendo que a minha visão na ocasião que a gente teve aquele bate-boca foi limitada, mas eu acho que depende disso também, da pessoa estar disposta a ter aquela discussão e aí além e tentar entender realmente os argumentos de outra pessoa, sabe? Mas assim, ó, Ana, só pegar esse exemplo, que eu concordo com você, mas eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que tem uma visão completamente oposta à minha, assim, sabe? É difícil. E aí vamos pegar alguns exemplos. Só essa questão do racismo, que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Aí o nego fala do racismo reverso e tal. Eu, honestamente, e olha, eu acho que aqui do grupo, acho que eu sou o que tem mais lugar de fala. Eu acho que sim, quando a gente opera de uma maneira oposta, a gente pode chamar isso de outro nome, mas existe, de fato, um movimento que pode estar excluindo outras, sei lá, outras raças, ou outra classe, como a gente quiser chamar, né? Mas eu digo assim, será que as pessoas, sei lá, o cara que morreu no Carrefour, ou será o cara que sofreu um racismo absurdo na vida, ou que está acostumado com isso, consegue imaginar isso? Eu acho que também é difícil as pessoas se colocarem num outro lugar e tentar querer compreender quando a gente já pensa, cara, esse cara é um racista, sabe? Tipo assim, não, esse cara... Eu não sei, pelo menos eu não consigo. E eu, honestamente, pelo que eu vejo de discussão rolando hoje em dia, mídia, grupo de WhatsApp, eu acho que está muito mais pelo contrário. Acho que se as pessoas parassem de conversar, pelo menos durante um tempo, e baixassem a bola, deixassem essa... Sabe? Acho que de repente renderia mais, assim, porque eu acho que hoje o que está criando são blocos, são exatamente o que não deveria estar acontecendo, sabe? Cara, eu tô falando do racismo, tá? Mas a gente poderia falar de feminismo, podia falar de patriarcado, podia falar de esquerda, direita. Então acho que é isso que eu tô falando, é um momento. Às vezes eu acho que a gente está numa, sei lá, 2020, né? Cara, parece que as coisas é o terremoto. Aconteceu o deslocamento da placa tectônica, descolou, sabe? E aí vai ter um chacoalhado. Isso daqui a 2 anos a gente não vai estar falando da mesma maneira, não vai estar falando no mesmo tom. E as coisas certamente vão estar bem diferentes, sabe? Cara, eu acho que tem uma coisa que é ideias, que as coisas que estão... É tipo pilha, né? Que vai carregando e tal, as coisas ficam lá entubadas e quando abre e escapa. Depois dá uma acalmada, arrefecida e aí as pessoas voltam a operar com um pouco mais de lucidez, um pouco mais de clareza, vamos dizer assim, ou mais dispostas a ter empatia pelo... Cara,
Assim, eu há 5 anos atrás pensava exatamente como você. Também achava que racismo reverso era uma coisa que podia acontecer. Hoje eu já discordo. Eu falei, eu peguei como exemplo, mas a gente pode botar um outro nome para isso, mas eu acho que não é racismo reverso. Cara, eu acho que a gente tem que levar em consideração o seguinte, assim, a gente tem uma visão muito distanciada do que é o racismo. Primeiro, pelos meios que a gente frequenta, né? A gente quem, cara pálida? A gente quem cara pálida. Eu acho que eu aqui posso falar melhor do que qualquer pessoa aqui, mas vamos lá. Deixa eu explicar aqui, então. Tô falando em relação, por exemplo, ao racismo que a gente fala sobre os negros, em geral. Assim, se você olhar para isso, a gente tem uma visão distanciada. Ninguém que é negro, pelo menos... Já, a confusão aí, já fica com... Não, tem uma coisa que é difícil definir o que é negro e o que não é negro. Não, Gabriel, fale por você, não fale por nós, entendeu? Tá, então deixa eu falar por mim. Assim, a minha visão é bastante distanciada. Assim, eu cresci numa família que como 90% da família brasileira, ela é misturada. Assim, eu nunca tive essa relação de fulano de tal é negro, não falo, ou não tenho uma boa relação. Muito pelo contrário, assim, cresci em ambientes muito misturados, né? E nunca vi o racismo acontecer na real. Assim, realmente nunca. Quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, eu percebi duas coisas. Eu posso ser vítima de racismo, porque eu fui algumas vezes. Né? E 2, quando a galera reclama do racismo, principalmente aqui nos Estados Unidos, é porque o negócio já chegou num ponto assim absurdo. Então, assim, todo mundo está falando do racismo esse ano, não sei o quê. Vamos lembrar que só entre janeiro e fevereiro foram 4 notícias absurdas de negros que foram ou presos ou assassinados pela polícia em ações ridículas. O George Floyd é o símbolo atual, mas você tem a Breonna Taylor, que estava dormindo em casa e foi assassinada, foi fuzilada. Qual o seu ponto, Gabriel? Qual o seu ponto? O meu ponto a gente fala como se fosse assim, o que o Carlos está falando assim, é um movimento de placas tectônicas que está dando um bump. Cara, depende da onde. Tem vários lugares em que as placas tectônicas estão dando bump diariamente, só que nunca chega pra gente. Entendeu? O que eu falo assim, quando a gente fala assim, é uma coisa constante que de repente dá um pulo. Não, cara. Calma aí, rapidinho. Só um ponto. Vamos ver se a gente discorda aqui. Todo mundo concorda que a gente está vivendo um momento completamente que é racismo. Aliás, esses movimentos são mainstream, ou não? Quantos negros morreram da mesma maneira no passado? Qual movimento? Não, vamos pegar o do racismo. Vamos pegar o Black Lives Matter, ou então inventem um aí que vocês quiserem. Acho que racismo Black Lives Matter é um movimento mainstream, isso que você está dizendo? Eu acho que o tema racismo, ele está mainstream hoje. Muito mais do que teve em outros momentos. Eu não sei se eu fui claro. A gente não estava falando disso ano passado, por exemplo. Não dessa maneira, não com essa intensidade. Se a gente não concordar com isso, me expliquem ao contrário. Eu honestamente não lembro nos últimos 5 anos um tema tão consistente e constante na mídia como racismo. Eu acho que a gente está naquela bolha em que esse assunto não estava tão em voga pra gente. Mas estava para se está pra gente agora. Mas se está pra gente agora, e para todo mundo aqui, todo mundo concorda com isso, vai estar para muito mais gente do que, de repente, a família ou o bairro negro que sofreu uma violência lá naquela... Eu quero dizer o seguinte, a proporção está muito maior agora do que ela teve no ano passado. Mesmo que em outros lugares, sei lá, isso tivesse já acontecendo, tivesse sido um problema. Mas, assim, mainstream, como ele está agora, me corrijam, eu até gostaria de ouvir o contrário. Assim, se me recordem um momento onde a gente ficou mais de 2, 3 meses falando sei lá, já passaram mais de 3 meses até, falando disso. Cara, mainstream dessa maneira. Acho que é um certo recorte, né? Por exemplo, decididamente o assunto racismo esteve, corriqueiramente na mídia e nas discussões nos ambientes que eu estava nos últimos 2 anos. Isso por conta de 2 eventos grandes que aconteceram em Syracuse University. Uma foi, de um grupo de uma fraternidade judia que fez uma iniciação extremamente racista. E logo depois teve um evento em que
começaram a ter várias pichações no campus com dizeres racistas. A universidade não tomou nenhuma medida forte. Teve uma manifestação de alunos majoritariamente negros dentro de um prédio da universidade, uma manifestação pacífica, e a universidade decidiu usar tipo câmeras e tentar fazer identificação facial nos alunos negros e suspender os alunos que eles identificassem, porque acabou com eles suspendendo 2 alunas que não estavam na manifestação. Enfim, isso nem chegou aqui no Brasil. Não, isso nem chegou aqui no Brasil. Não chegou, mas essa é a coisa. Tipo, você está protegido por uma certa bolha. Mas, por exemplo, eu não estava nesse contexto. Mas esse é o ponto. Assim, seja lá qual for a minha bolha, ela foi afetada agora. E ela não tinha sido afetada em outros anos. Então, assim, o que eu estou querendo é uma noção de proporção. A proporção que o tema está sendo tratado agora, a força que o tema está sendo tratado agora, e aí pode ser que a minha bolha seja limitada, mas ela agora está sendo afetada e nunca foi antes, pelo menos nos últimos, sei lá, que eu me recordo nos últimos 2, 3 anos. Cara, a minha pergunta é se... Cara, deixa eu só te falar uma parada. Peraí, Gabriel. Digamos que isso seja verdade. E aí? O que você quer dizer com isso? Não, eu só estou defendendo o ponto da placa tectônica que o Gabriel discordou. Eu estou falando assim, não, o meu ponto agora a gente está vivendo um momento onde esse tema está sendo debatido de uma maneira muito mais intensa do que foi nos últimos tempos. Que é exatamente o que eu estou falando. A continuidade da mudança, ela vem, mas tem momentos que ela dá uma porrada. Para mim, a gente está vivendo isso agora. Eu não sei se é só minha bolha que estourou, mas, de repente, essa é meu ponto. Cara, porque é uma confluência de fatores. Assim, eu estava conversando sobre isso já tem um tempinho aqui, com meu pai, inclusive. Quando começou a dar essa convulsão aqui do Black Lives Matter e tal, meu pai perguntou, pô, mas isso é um movimento novo? Eu falei, não, movimento tem anos. Só que realmente foi assim, foi um grupo de coisas que meio que alinhou ali para um alinhamento do inferno, né, que é a população negra ser afetada pelo Covid desproporcionalmente com relação às outras populações dos Estados Unidos. A galera perder emprego, ficar trancada em casa. E no meio dessa merda toda você ter 4 pessoas, até mais, né? Assim, 4 foram as que ganharam proporção nacional, que foram ou presas injustamente, ou assassinadas, ou maltratadas pela polícia num espaço de 3 meses. Cara, isso gerou uma convulsão e isso ganhou uma relevância maior porque você está num período que não tem ninguém na rua. Ninguém na rua. E aí vai todo mundo para a rua reclamar. Assim, a população negra vai para a rua reclamar. Pô, aqui eu tenho, assim, os meus colegas de casa são filósofos, né? Os 2 são absolutamente ativistas e tal, e queriam participar, e queriam estar no meio. E a grande discussão é, a gente pode ir porque é um movimento de todo mundo, e a segunda é seguro a gente ir para, no meio da pandemia, fazer uma coisa... A segunda é fácil, não. Não. E aí você gera, assim, essa coisa de... Pô, tem uma coisa que está tomando conta do noticiário, que é a pandemia. No meio da pandemia, você tem um movimento desse de todo mundo ir para a rua. Foram várias cidades, foram centenas de cidades nos Estados Unidos que foram milhares de pessoas para a rua. Teve cidade que ficou sitiada por gente na rua durante 3, 4 dias, quase uma semana. Né? Mas foi o caos aqui. Esse ponto... Não, tudo bem, o que eu falei, né? Não, mas só que o que eu estou te dizendo é o seguinte, isso não é um movimento novo, isso não é uma coisa nova. Não, eu também não falei isso. O racismo é uma coisa bem velha, assim como o feminismo, assim como vários outros. Eu só estou falando o seguinte, é o tal do cara, a amplitude aumentou. Não sei, é a minha percepção, posso estar enganado. E é legítimo, você perceber isso é legítimo. Eu não acho que isso vai existir uma forma objetiva de a gente definir, mas é que eu acho que a gente está fugindo um pouco do ponto essencial aqui, que é assim, porque a gente está falando do instinto da perspectiva única, né? Como é que a gente fica preso em uma ideia. E tem a questão dos experts, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Que porque a gente sabe muito de um assunto, a gente tende a extrapolar, né? Essa ideia. Mas um pouco que a gente estava falando. De tudo. Exatamente. A gente ganha, né, uma autorização, né? Mas um pouco que eu estava falando era que
para mim, essa mudança, porque o Carlos está falando assim, que é um pouco difícil de mudar, não é isso? Assim, tipo, não ele especificamente, mas de modo geral, assim, a gente não muda. E aí, algumas evidências que ele traz de como a gente fica preso nessas perspectivas. E como é difícil fazer essa mudança. E aí eu estava pensando o seguinte, que na minha analogia da mudança, ela é meio como você ganhar um corpo saudável. Você está lá, sobrepeso, alguns quilos a mais, 15 quilos a mais do seu peso ideal. Né? Você não vai conseguir sair do seu peso, sobrepeso, para o seu peso ideal da noite para o dia. Você vai fazer um puta do esforço, vai descobrir ali uma forma de fazer, vai mudar a sua alimentação. É a briga de todo mundo aqui, eu não sei. Eu acho que não é do Cláudio, porque o Cláudio é essa figura elegante aí, né? Sempre. Mas todos nós aqui estamos lutando aqui para, né? O rapaz eu sei também a Ohana aí, que é Vera Verão aí também. Mas eu diria que o Carlos e o Gabriel estamos sempre lutando aí com a balança. Eu tô triggered por essa aí... Eu acho que você tá me atacando pessoalmente. E aí a luta contra o peso, ele é um negócio assim, é alimentação, é o exercício, que tipo de exercício, que tipo de alimentação? E é uma briga constante, às vezes a gente vence e a gente consegue chegar no corpo que a gente queria, aí depois escorrega e já volta de novo, ganha mais 5 quilos de volta. Eu acho que essa capacidade de a gente abrir a cabeça para outros tipos de perspectiva, esse exercício, né, é como perder peso, entende? É uma luta diária para a gente conseguir chegar no ponto que a gente quer. Mas você tem que estar disposto, entendeu, Renatão? Você tem que estar como meta mudar de ideia. Tem que fazer, tem que fazer força. Muita gente não quer mudar de ideia. E assim, é o que eu vejo. Exato. Por isso que tem gente que é obesa. Por isso que tem gente que fica presa nas ideias, entende? Vamos falar um contraponto que vai casar com o que... Exatamente a analogia que o Renato trouxe. O que eu vou contar, tipo, inclui uma mudança de ideia, mas justamente, tipo, mudar a perspectiva de uma forma muito drástica. Eu, por exemplo, passei a minha vida toda, como todos aqui, menos Cláudio, tentando chegar a um determinado peso ideal, ao ponto de que eu desenvolvi um transtorno alimentar. Recentemente, eu passei por um tratamento para o meu transtorno alimentar, e um dos objetivos do meu tratamento era eu não focar nem em contar calorias do que eu comia, comer, tipo, mais à vontade, e não me pesar, nunca me pesar, nem me medir de forma alguma. No final das contas, em 2 anos de tratamento, eu achei que eu estava engordando loucura, porque eu estava comendo bastante, muito mais do que eu sempre comi. Eu emagreci 5 quilos. Porque a minha obsessão por controlar meu peso fez com que eu ficasse meio doido, meu metabolismo, meu corpo, não sei, e eu acabei ganhando peso. Mas essa é a coisa, tipo, tá disposto a mudar de ideia. Eu nunca imaginei que adotar um estilo de vida completamente diferente daquilo que eu sempre fui dita de que era o que eu precisava fazer para poder, tipo, levar uma vida saudável e controlar meu peso, era justamente o oposto do que eu precisava fazer para levar uma vida saudável e controlar meu peso. Mas isso exigiu que eu estivesse aberta a conversar com, tipo, os especialistas que estavam ali tentando me auxiliar. Até hoje, eu não entendo a ciência por trás do que aconteceu durante aquele tratamento, mas funcionou. Vou perguntar para os especialistas lá, pô. Pode ter dado uma grana para eles lá. Mas aqui, ó, só para finalizar aqui, eu vou botar um ponto e depois a gente volta. É porque eu achei interessantes as analogias que vocês deram, a Ana e o Renatão. Mas eu discordo num ponto que é o seguinte: o exemplo de emagrecer ou lutar contra o peso é uma coisa que não é bem correlacionável com mudar de ideia. Assim, eu acho que até existem as pessoas, cara, quero mudar de ideia. Mas quando você está com extrapeso, você já assume que você está numa condição que você não quer estar. As pessoas que têm uma ideia e eventualmente têm que mudar de ideia, normalmente é o contrário. Elas acham que a ideia dela, assim, eu tô magro, cara. De repente é um cara gordo que acha que tá muito bem. Você fala, amigão, você tem que emagrecer. Eu quero, velho. Tá doido, Gabriel, cara? Você agora ele te atacou. Você quer um magrelo, parceiro. Eu não quero ficar magrelo que nem você, não. Aí agora você que tá direcionando o ataque dele pra mim, entendeu? Não tô falando... Porra, não tinha nem pensado nessa parada. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Não, é porque é uma conversa... Existe uma predisposição em, cara, é como se eu, cara, hoje eu vou sair de casa e quero que alguém me convença no contrário. Eu estou disposto a isso, eu quero isso, eu desejo.
e eventualmente eu não consigo. É a analogia com a mudança de peso. A mudança de peso não é uma coisa, cara, eu tô gordo, eu tô magro, e ainda assim alguém vai me dizer que eu vou emagrecer e eu emagreço. Não é assim. É por isso que eu acho que a analogia ela não é perfeita. Mas eu entendi o ponto de vocês. Não, é porque, na real, tipo... Desculpa, Ana, vai. Eu ia falar que acho que para você mudar de ideia, você tem que estar, obviamente, disposto a mudar de ideia, caso você se renda aos argumentos de outra pessoa. Também. É que eu acho que o primeiro ponto, o ponto que te leva a essa busca do conhecimento, é nós aqui. A gente estudou, aí vai lá assim, não, eu acho que o mundo é assim. Aí vai lá, vem uma evidência e mostra que você está completamente enganado. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, verdade. E aí você fala assim, não dá para ter certeza. Deixa eu ver aqui, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso, entendeu? E aí é assim que você reverte. Porque se você chegou à conclusão de que você está certo, morreu. Esse que é o negócio. A hora que você chega à conclusão e fala assim, morreu, entendeu? Se a Ohana falasse assim, não, só existe metodologia e a única metodologia que existe é de exatas, acabou para ela. Nas outras coisas, o mundo desapareceu. Fechou para ela, entende? Eu acho que as ideias elas mudam com o tempo, não porque as pessoas mudam completamente de ideia, mas porque as pessoas morrem. Não, é sério. Você morrer para mudar de ideia sobre metodologia. Não é isso, gente. Vamos lá. Eu acho que a gente tem exemplo disso aqui, cara. Exatamente, é o velho, é o antigo. É o seu pai, o seu avô que pensava diferente. Cara, as novas gerações já vão ser... Elas não mudam de ideia, elas simplesmente já começam a vida com outras ideias. Então, elas não pegam esse viés. E eventualmente, é que nem a gente falar do nazismo depois que a guerra terminou, entendeu? Assim, depois que teve o Holocausto. Assim, pega o povo alemão e volta lá em 1939 e fala para ele que estavam errados. Assim, as pessoas não fizeram aquilo, uma nação não fez o que um ditador estava mandando, achando que estava fazendo errado. Agora, é óbvio, hoje, depois da guerra passar, depois de toda uma coisa, as pessoas olham para trás. Não estou falando que é uma generalização absurda que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Mas, assim, uma grande parte das pessoas que estavam lá também não achavam que estavam fazendo um holocausto, entendeu? Estavam fazendo uma coisa certa. Como é que esse negócio mudou de geração? Hoje você vê, a Alemanha é o país mais solidário que tem na Europa, né? Vamos pensar assim. Parece até que eles têm uma dívida... Exatamente, mudou, é uma questão que muda. Se render evidência de que aquilo não era uma boa ideia, que o que tinha acontecido não era legal. Não, sim, claro, mas depois de matar todos os generais, depois de prender, depois de 50 anos, a geração que está aqui não foi logo na geração seguinte. Carlão, essas coisas não aconteceram assim. Eu acho que o velho passa e vem o novo, que é o novo, ele começa a partir do que o novo começa a ser ensinado, a ser, cara, isso está errado. E o antigo fica para trás, mas ele continua, ele tem um remanescente ali, né? Eu acho que você está certo ao mesmo tempo que você está errado. Eu acho que existe esse feito que você está falando, que as ideias morrem com as pessoas, mas também existe um outro efeito paralelo a esse, concomitante a esse, que é as pessoas aprendendo. Então, tipo, eu pelo menos, essa nova onda do feminismo, que tem ali seus 6, 7 anos, eu sou uma pessoa diferente, tá? Eu não sou a mesma pessoa 7 anos atrás. Certamente. Mas, bem diferente nesse sentido. Então, não tenho dúvida, mas pensa na tua idade, Renatão. Pensa, é isso que eu tô falando. Pensa no teu pai, sei lá, no teu avô. O quanto que ele mudou o pensamento dele. Certamente muito menos do que o seu. Tô chutando aqui, tá? Mas é muito menos provável, é muito mais provável que os antigos não estejam nem... Assim, é até mais difícil para eles alcançarem. E aí a gente fala que a pessoa é mais engessada. Cara, o cara viveu muito mais tempo da vida dele pensando de uma maneira. Cara, acho o cara não vai virar... eu acho. Vale, eu não tô falando que muda, mas é muito mais difícil. E é o que a gente vê. É o que a gente vê. Hoje que a gente vê o cara velho, o cara antigo, ele é sinônimo de amarrado, de engessado, por quê? Não é só porque o cara é velho, é porque o cara ele passou uma vida toda. E a gente está sendo bombardeado e tendo oportunidade para aprender outras coisas em um momento da vida que dá tempo de a gente exercer isso de outra maneira. E eu não estou condenando, tá, pessoal? Não estou falando que o velho está acabado e ninguém vai mudar de ideia depois de velho. Não é isso. Mas estou falando que isso acaba acontecendo. Não, cara, e assim, como é que isso se corrige com o tempo? Como é que o racismo morre? Como é que o feminismo toma...
Isso é gradual, ele vai acontecendo geração após geração. Eles partem já de um início diferente. Ele pode, essa galera que nasceu e, já viu a mãe votando, cara, calma aí, agora a pessoa nem consegue imaginar como é que era antigamente, já começa na aula de história. Mas ela já parte de um outro ponto mais evoluído e fica muito mais fácil a seguir para frente. E é isso que vai fazendo as coisas mudando gradativamente, eventualmente com algumas disrupções. Bom, essa é só uma... Cara, eu vou te dar um crédito, assim, eu acho que a sua ideia tem mérito. Assim, acho que a gente pode pensar nesse sistema. Só seguindo a própria ideia do livro, eu estou evitando de usar uma única ferramenta para determinar o que determina se a pessoa é capaz de mudar de ideia ou se é mais propensa a mudar de ideia ou menos é a idade. Assim, eu acho que tem uma questão de geração. Assim, existem diferenças geracionais. Exemplo anedótico bobo, assim, mas assim, eu acho, por exemplo, os pais da minha namorada mudam de ideia muito menos tranquilamente do que as avós dela. As avós dela são muito mais receptivas para coisas novas. Primeiro porque viveram muito mais tempo, viram muitas mudanças, né? São pessoas que nasceram durante a Segunda Guerra Mundial, até um pouquinho antes. Então, elas são bem, bem velhas, né? Assim, com educação. Mas são muito mais são experientes, são muito mais experientes, são muito mais receptivos. Os pais delas são pessoas muito mais fechadas, mas é uma questão assim do tipo de vida que levaram, do que viveram, tudo mais, né? Mas eu também conheço gente mais ou menos da mesma idade das avós dela que são tipo fechadíssimos, que não vão mudar de ideia, que não aceitam nada de novo, né? Então é difícil dizer que é só a idade, mas a idade definitivamente é um fator. Né? Assim, compara ela com a neta dela que acabou de nascer. Eles estão partindo de pontos diferentes. A que está nascendo agora não precisa de mudar de ideia, ela só precisa absorver o novo. Não, mas é claro, né, Carlão? Mas assim, eu estou falando de mudança de ideia. Esse é que é o ponto. O que a gente está falando aqui, se eu salvo engano, meu ponto é assim, como é que eu convenço uma pessoa a mudar de ideia? Eu não estou falando de uma criança que vai ser educada numa escola como um conceito novo. Isso é diferente. Mas o que o cara traz no livro é especificamente que como você não cai preso na não mudança de ideia. O que ele está propondo é como você estoura a sua bolha. Mas ele nunca fala sobre como você muda a ideia dos outros. Os outros são diferentes. Não, isso foi uma coisa que eu coloquei aqui. Foi o que eu trouxe, não foi o que o livro trouxe. Eu falei, o meu ponto era assim, cara, eu acho que e hoje está muito evidente, é como é que eu faço um cara que acha que não é racista entender e concordar que ele é racista. Para começar, como é que eu me coloco no lugar dele se eu tenho uma visão diferente, entendeu? Cara, eu posso falar milhões de argumentos. E aí, só porque eu quero dizer o seguinte, é diferente eu falar do movimento no médio e longo prazo de mudança, que acho que isso todo mundo concorda, do que eu simplesmente acordar de manhã, hoje eu vou mudar de ideia. Não é assim, normalmente, né? É esse o meu ponto. Cara, assim, o problema é que a mudança de ideia, e aí a gente entra num outro negócio que ele traz, assim, note mudanças graduais, porque elas são importantes, assim. Eu vou falar por mim, assim, há 4 anos atrás, um pouquinho mais, quando o Renato me conheceu, então uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, né, assim, era inimaginável que eu fosse controlar uma piada de humor negro num ambiente de trabalho. Inimaginável. Assim, eu não me segurava, eu falava a merda que viesse na cabeça. Hoje em dia, eu já seguro, assim, eu já tenho uma noção um pouco melhor do que do que eu acho engraçado e as outras pessoas podem não achar, do quanto isso pode me afetar, e mudei. Foi gradual, demorou. Ainda não estou 100%, ainda, de vez em quando ainda falo umas atrocidades que as pessoas precisam ouvir, mas isso é uma mudança, mas é uma mudança gradual, né? Assim, e a gente normalmente não percebe esse tipo de coisa. Outro perigo que a gente tem que ter é que a gente tende a levar em consideração de que a mudança... A gente quem, cara pálida? Desculpa. Uma mudança que algumas pessoas tendem a ter é de que a gente só olha para a mudança gradual para o lado que a gente considera positivo. Então, a gente pensamos assim, a mudança de ideia ela só vai acontecer do cara que tem a cabeça fechada, que é racista, que é preconceituoso, para ser um pouco mais
aceitar algumas coisas mais, para ser mais receptivo com pessoas de outras etnias, entre outras coisas. Quando pode acontecer o exato oposto, assim, da mesma forma, na mesma velocidade, sem a gente perceber, né? As pessoas podem ter a mente fechada ao longo do tempo, né? E às vezes até um pouco mais rápido. Por exemplo, o que basta para todo mundo nos Estados Unidos passar a achar que o Oriente Médio só tem terrorista é um evento, que é 2001, 11 de setembro. Aquele evento ali mudou a cabeça de uma galera. Primeiro, foi um terremoto, né, cara? Vamos concordar. Mas vamos andar no assunto, porque esse assunto já tá se arrastando aí. Vai lá. Beleza. Tá, beleza. Qual o próximo assunto? Não, é porque a gente tá meio... A gente se perdeu aqui nesse negócio aí que tá meio lamacento. Mas, ó, eu queria só a gente avançar para falar mais de alguns exemplos do livro. Então, uma das coisas que ele fala, lembrando ainda que essa é o Instituto da Perspectiva Única, né? Ele está falando assim que os ativistas, uma ideia que eu notei, que eu achei muito legal, é que ele fala o seguinte, que os ativistas tendem a exagerar a gravidade do problema que eles se dedicam. Então, eu acho que o exemplo que ele estava dando era de protecionismo, mas eu não tenho certeza. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Mas ele fala sobre a situação, ele fala explicitamente sobre uma conferência que ele foi sobre educação de mulheres, né? E que a maior parte delas sequer sabia de verdade quanto que mulheres, na média, pelo mundo, são quase tão educadas quanto os homens, né? Sim, que melhorou muito, né, esse índice. Sim, não percebe, não reconhece a melhoria, né? O mesmo exemplo, na mesma categoria dos médicos, né, que também não acertaram sobre a porcentagem de crianças vacinadas. Né? Não, eu acho uma coisa muito mais legal de discutir nesse caso de especialidade. Eu acho que o Cláudio pode falar disso muito melhor. Qual é a solução para determinados problemas? Que tem uma solução cirúrgica, uma solução de medicina tradicional, uma solução de medicina alternativa. Né? Dependendo da tua especialidade, você vai puxar para um lado. Um cirurgião sempre vai querer cortar alguém. Eu acho que o Cláudio pode falar um pouco disso melhor do que eu, mas assim, pelo que eu entendo é isso. Mais ou menos. Ele tá falando mais ou menos. Botei o Cláudio na saia justa ali, tá ali. Mas aí a gente entrando ali nos finalmente desse capítulo, ele está falando ali de como é que a gente combate essa coisa fixa, né? Esse pensamento fixo. Então, indo um pouquinho na linha dessa discussão anterior, e aí, como é que a gente faz para sair desse lodo, né? Como é que a gente faz para avançar? Então, ele fala um pouco sobre como a gente tem que lembrar que as soluções, elas não são simples, não são únicas. Então, não existe um santo grau, não existe uma resposta geral para tudo. Então, nem sempre, ele defende muitos dados, essa é a essência do livro. A essência do livro são basear as nossas opiniões em fatos, mas ele também fala que matemática não é a solução para tudo. A gente cansou já de ver manipulação de dados para fins políticos, para fins... Bom, a gente vê o tempo todo para fins políticos, né? Então, lembrar que matemática não é a resposta para tudo. Aí, no caso, o outro exemplo que ele dá é dos remédios, justamente o que o Gabriel estava falando, né? É que não necessariamente a melhor forma de você lidar com a doença é usando o remédio. Isso a gente já discutiu algumas vezes aqui. A Ruth Raquel falava, né, naquele capítulo que ele fala sobre prevenção, né, como prevenção é muito mais importante, né, que é muito melhor você educar os pais e formar melhores enfermeiros do que você comprar remédio para as crianças, né, recém-nascidos. Outro exemplo que ele dá é... Vai lá. Não, desculpa. Eu ia falar, vamos meter aqui já, porque, tipo, eu acho que entre nós aqui eu sou a pessoa da matemática. Vai lá. Então, isso é bastante verdade, né, que ele fala. Eu acho que, tentando na minha cabeça organizar o que ele disse, é meio de que, tipo, dados te dão alguma informação, mas eles não te dão toda a informação. Então, eles são importantes para você se orientar sobre o que está acontecendo, mas você precisa ter consciência de que eles contam uma história. Qualquer medida, ela é muito particular, né? Tipo,
Ela vai te dar algumas informações, mas ela não vai te dar tipo, informação detalhada sobre todo aquele sistema que você está tentando analisar. Então, você precisa estar atento ao fato de que quando você vê os dados, você sempre vai interpretar eles de uma forma muito limitada, porque você não tem todas as informações do contexto daqueles dados. Perfeito. Fica aqui a crítica, galera, do Quant que não faz trabalho quali, que não lê trabalho quali, tá? A estatística também tem um aspecto qualitativo. Okay. Nos sonhos mais loucos da estatística. Um exemplo que eu gostei muito que ele deu também é o exemplo dos livros, né? Que para alguns educadores a solução para a educação é comprar mais livros. E ele vai dar o exemplo que às vezes o que traz mais impacto, né, para a educação é eletricidade, porque as crianças podem trabalhar enquanto podem estudar enquanto está escuro, né? Eu gostei muito das passagens sobre Cuba, né? Eu percebi ali, ele tem lá, eu acho que ele faz uma abordagem melhor. Ele reconhece que o sistema de saúde cubano, ele é... E agora, como é que eu vou falar isso sem falar bobagem? Ele é melhor, com custo menor, mas não é bem isso, né? Ele é mais eficiente do ponto de vista financeiro, né? Tipo, econômico. Ele mostra, né? Porque ele mostra aquela história de que aquela discussão, né? De que Cuba é o país mais pobre dos países saudáveis ou Cuba é o país mais saudável dos países pobres, né? Que é essa brincadeira que ele faz com os números, né? Uhum. Eu achei bem sagaz assim, essa discussão. Então, os dois estão certos, né? Os dois, do ponto de vista numérico, sim, né? Sim, já segundo a matemática, em princípio, sim. Pois é, as duas são válidas, né? E aí a explicação dele de por que o sistema, qual que é o lado, os dois lados, né? Então o sistema cubano ele tem menos dinheiro, então por isso ele é mais eficiente, entre aspas, né? E o sistema norte-americano ele acaba sendo mais caro. O custo médio per capita ele é mais alto porque o argumento que ele dá é que as pessoas vão fazer mais procedimentos sem precisar. E que isso eleva o custo médio do sistema de saúde norte-americano. Eu achei muito ilustrativo. É da puta mesmo, né? Tem isso também. Provavelmente. Mas eu achei interessante essa lógica, né? De que você... Basicamente ele está falando que os norte-americanos são desocupados e não tem o que fazer, fica arrumando doença. Tem um lado desse aí, né? Posso voltar no exemplo da educação e contar uma história minha? Vai lá. Na época que eu fazia trabalho voluntário social em Miguel Pereira, no interior do Rio, né? Basicamente, eu só ajudava a galera a distribuir as cestas de alimentação. Não, cesta de alimentação, como é o nome em português? Esqueci. Cesta básica. Cesta básica que o fórum recebia, né, de processos, a gente ia distribuir para a população pobre local. E eu lembro que uma vez eu parei numa casa que tinha umas 8 crianças, eram 2 mulheres que cuidavam das crianças, os maridos tinham ido embora e tal. E todas as crianças estavam na escola por causa do Bolsa Família. Só que as crianças não sabiam escrever porque elas não tinham caderno e papel e caneta. Eu passei anos que eu, comprava material e mandava para aquelas crianças todo ano. Mas é um pouco desse problema, né? De às vezes você acha, a educação é só a criança estar na escola, né? Mas a criança está na escola, ela tem recurso para poder estar realmente aprendendo? Ela está alimentada? Porque é outra coisa que a gente sabe que atrapalha muito o aprendizado, né? Você mandar a criança para a escola morrendo de fome, ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai ter energia para aprender. Enfim, então, é aquela coisa, né? De, problemas, principalmente problemas sociais, eles são muito complexos, tem muitas variáveis para serem levadas em conta. Perfeito. E não tem uma resposta fácil sobre como resolver tudo. E ele comenta isso no final desse capítulo, né? Tenta manter a cabeça aberta de que na maior parte dos problemas sociais a gente vai ter que
ter respostas que vão variar de caso a caso, né? Você precisa avaliar caso a caso. Assim, Perfeito. É difícil de você... Acho que esse é o maior desafio de fazer política pública, é justamente lidar com esses pormenores, né? Mas se você levar em consideração o fato de que todas as crianças estavam na escola, já é um puta de um benefício, né? É um avanço, né? E aí, Cláudio, conta aí pra gente o que você acha aí dessa história da medicina em Cuba, medicina americana. O que tu acha disso daí? Você diz da medicina americana? É isso que ele fala, né? Sobre porque existe essa ideia de que a medicina cubana ela é boa. Você acha que é boa? Você acha que não? Você acha que não O dá pra modelo de comparar saúde assim, cubano é exportável, né? Vamos botar assim. Cara, o modelo de saúde cubano é um modelo focado na saúde preventiva, né? Isso faz todo sentido, investir todos os recursos, a maior parte dos recursos que você tiver, promovendo saúde, em vez de tratar doença. Na história, nas memórias dele lá, ele conta das vezes em que ele foi confrontado com uma tomada de decisão em relação a uma conduta médica dentro do hospital, dizendo, olha, eu não posso usar tantos recursos assim para salvar a vida desta criança. Primeiro porque eu não vou poder oferecer isso para todas as crianças que vêm até aqui, e não é justo oferecer, assim, não faz sentido oferecer para essa e não oferecer para as outras. E depois porque eu vejo uma porção muito pequena de crianças aqui no hospital. Então, assim, morre uma criança por semana no hospital. Mas o meu hospital é responsável por uma região tal, aqui no entorno, né? Isso na época que ele morou em Moçambique, esqueci de falar essa parte. Mas ele morou em Moçambique 2 anos, trabalhando lá como médico em uma determinada região do interior de Moçambique. Então, tinha essa situação de uma criança com diarreia, que ele mandava passar um tubo pelo nariz para levar líquido e alimento para a criança pelo estômago, enquanto um outro colega achava que não, que ele tinha que pegar uma veia e fazer hidratação venosa. E ele dizendo, eu não tenho condição de fazer isso para todas as crianças que aparecem aqui com desidratação e diarreia, não é eficaz. E aí tinha essa discussão ética em relação a ter que oferecer tudo para aquela criança, e ele discordava porque ele achava que ele tinha que empregar os recursos dele de forma racional, de forma razoável, né? E ele mostrava lá, através dos dados que ele conseguiu levantar, que vinham morrendo muitas mais crianças fora do hospital do que dentro do hospital. Então ele tem essa perspectiva, né? Esse olhar dele para a questão da medicina e para a questão da saúde é impregnada ou é enviesada por esse olhar voltado para a medicina preventiva, que eu acho que faz todo sentido. Realmente a medicina americana hoje, os Estados Unidos são o país que hoje tem o maior gasto per capita com saúde, mas vem observando a expectativa de vida cair para determinadas faixas da população. Então, é uma medicina que gasta muito e data e sem gasta mal, né? Porque os caras não estão conseguindo melhorar, de maneira geral, a qualidade de vida ou a expectativa de vida dentro de algumas faixas da população. Ele teve em Cuba, o Roslin, ele conta, inclusive, nas memórias, a época que ele passou em Cuba, investigando lá uma determinada doença, que ele suspeitava fosse uma doença como outras que ele viu em Moçambique, que tinham a ver com carência nutricional e extrema pobreza. Né? Carência nutricional, extrema pobreza ou intoxicação alimentar por umas toxinas lá dos alimentos, não intoxicação por bactérias ou por produtos de bactérias, mas intoxicação por características naturais, né? Tinha lá um pessoal que passava fome, comia mandioca, e era mandioca, um tipo de mandioca que tinha uma quantidade muito grande lá de produtos compostos semelhantes ao cianureto. Posso estar falando uma bobagem aqui, se eu tiver falando. Eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Tem um tipo de mandioca que ele não é comestível de verdade. Né?
E aí, assim, não dava tempo, porque parece que se você cozinhar ou deixar secar a mandioca no sol durante um tempo, a exposição ao calor diminui a quantidade desses produtos. Então, em situações de seca e fome, as pessoas estavam, tipo, botando a mandioca para virar mingau mais depressa, não estavam esperando o tempo necessário. Então, resumindo, ele é um cara que tem esse olhar crítico em relação a quanto se gasta para tratar a doença e quanto se gasta para promover saúde. E, de fato, os Estados Unidos hoje são um modelo. Eu não sou um especialista nisso, tá? Eu sou só médico. Mas os Estados Unidos tem um modelo que é famoso, a tônica do modelo é gastar com as estratégias de tratamento, tentativa de reparação, enquanto, por motivos outros, né, Cuba tem um grande sistema de saúde que foca em prevenção. É um país que continua com grandes limitações, tem uma expectativa de vida razoavelmente alta, né, para um país que tem as limitações que eles têm, né, de toda ordem, de área, né, e de recursos econômicos para aproveitar a área. Claro, a questão da política que acaba envolvendo, acaba melecando isso tudo, mas faz todo sentido, na minha opinião. Acho que faz todo sentido você gastar tempo, energia e recursos com prevenção ao invés de tratamento. Legal. Eu acho que com isso, eu não sei se alguém quer mais falar, eu acho que vamos entrar aqui na nossa rodada de notas e... Alguém? Vai lá, Gabriel. Então vamos aí para nossa rodada aí de opiniões sobre os 2 capítulos aí. Quem começa aí? Começa aí, Gabriel. Tá, eu achei os capítulos interessantíssimos, assim. Continua naquela linha maravilhosa de escreve bem, escreve rápido, é uma coisa concisa. Eu acho que eu levei meia hora para ler esses 2 capítulos tranquilamente, assim, sem grandes esforços, né, sem fazer muita força. Li, gostei, recomendo a leitura. Assim, excelente livro. Até agora não me decepcionei. Eu vou puxar... O Cláudio chamou ali. Vai lá. Quem é? Sou eu, né? Olha, eu não li, porque eu li a biografia dele, as memórias. Mas eu recomendo a leitura das memórias. Bom, eu vou correr atrás do prejuízo e vou alcançar vocês. Mas semana que vem deve aparecer. Mas enquanto isso, recomendo muito a leitura das memórias dele, vale a pena. Legal. Menção honrosa aí ao Hannah, que 2 semanas atrás ela não tinha começado a ler o livro, ela acabou de alcançar a gente, então, ó, parabéns. Hein? Aproveita e já fala aí a sua opinião. Uma crítica que eu tinha até agora ao livro, né, até esses 2 capítulos, era justamente de que parecia que ele era muito otimista quando ele interpretava os dados, e ele ignorava o fato de que nenhum sistema é tão simples, nenhuma medida é tão simples quanto apresentada, né? Me parecia que faltava um pouquinho de nuance, sabe, na interpretação dele. E esses 2 capítulos trouxeram justamente esse aspecto, né? Esse aspecto da nuance. Então, eu gostei muito, foram meus capítulos preferidos até agora. E recomendo. Acho que é uma leitura que deveria ser obrigatória para todo mundo que não entende nada de estatística, porque ele dá muito gancho, muitas formas de você olhar dados, né, e interpretar eles, sem cair nas falácias mais comuns de quem não tem background nenhum de estatística. Nas escolas de medicina, esse texto é obrigatório. Todo mundo tinha que ler isso no primeiro período. Legal. Cara, legal. Uma médica que eu tive não leu, viu? Porque ela... Cara, eu vou dizer que eu consigo... Quem não leu? Eu tive uma médica uma vez que foi um problema. Que ela não leu. Entendi. Eu vou dizer que eu recomendaria esse livro assim para uma aula de introdução de política comparada facilmente. Carlão. Cara, vou reforçar o que todo mundo falou aqui, cara. Leio, recomendo. O livro está fluindo de uma maneira, quase como nenhum dos outros fluíram, que a gente leu aí desde o início do ano. O tema ele é muito interessante e assim,
é completamente convincente, mas ao mesmo tempo ele provoca, sabe? Essa questão da matemática e, sabe, começar a questionar até os números que parecem evidenciar com clareza, né, projetar uma informação. Eu começo até a pensar, cara, assim, se o fato dele estar escrevendo o livro também não tem um viés, entendeu? Não que o que ele esteja dizendo não é positivo, acho que é, mas será que... Eu estava aqui pensando, cara, vamos lá, as classificações que a gente faz, né, no início do livro lá, sobre level 1 e tal. Cara, é difícil. A África, ela nunca... Como é que... Sabe, não vou dizer que é injusto, mas quando eu começo a questionar, por causa do livro, naturalmente, né, que o que é level 1 é o que hoje os países que estão no level 1 entendem que é o bom, a gente nunca vai ter uma oportunidade de ter uma coisa diferente. Assim. A gente entende que o mundo e que a sociedade e que os povos têm que caminhar para esses indicadores. Assim. É como se a gente fechasse uma oportunidade para algumas nações se desenvolverem de uma maneira diferente. Mas isso é só uma pulguinha que veio agora, né, com esse capítulo, mas mais uma vez eu reforço aí, o livro é ótimo. Incrivelmente fácil de ler e viciante, eu diria. É isso. Eu posso fazer um comentário sobre o que você falou? Claro. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, justamente dialogando com movimentos que antes eu não identificava, tipo, e hoje em dia eu entendo melhor, é justamente essa coisa do viés, né? Eu acho que a coisa que eu aprendi e peguei para mim é justamente que todos nós temos uma gama gigante de vieses. O importante é, quando você vai abordar algum tema, você tentar, tipo, identificar de onde que você está falando naquele contexto, para tentar identificar o que você sabe e o que você não sabe, e tentar remover o melhor que você pode desse viés. É óbvio que isso é muito complicado e é justamente por isso que a gente precisa da perspectiva de outras pessoas, de pessoas que não concordam com a gente, porque elas vão ter viéses completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu dei uma gafe com, tipo, algumas amigas minhas trans, porque eu tava conversando com elas, pensei, mas pelo menos vocês não precisam se preocupar com o método contraceptivo, né? E elas ficaram super chateadas. Eu sei, foi um fora feio. Justamente porque elas queriam ser mães e elas não podem. Eu ia falar para você explicar o furo. Eu teria dado um furo desse tranquilamente também. Então, eu nunca... Já vou evitar. Justamente porque, da minha perspectiva de mulher cis, contracepção tem sido, tipo, um grande problema na minha vida, né? Me levou a medicamentos que foram problemáticos, que atrapalharam minha vida em vários aspectos e alguns dolorosos. Mas eu nunca tinha parado para pensar que, da perspectiva delas, elas preferiam lidar com o problema que eu tinha do que com a impossibilidade delas de serem mães. Então, é por isso que a gente precisa conversar com pessoas que são muito diferentes da gente, sabe? Justamente porque você ganha uma perspectiva que você não tinha como ter antes. O problema é que nesse processo, eventualmente, você está ofendendo, né? E aí você aprende com a ofensa, né? É ruim, mas é o jeito, né? Assim, pode não ser o único, mas o que me coube ali foi pedir desculpas sim. E agora eu sei que isso é uma gafe, mas eu já dei mais gafes do que... Isso aí é o equivalente feminista do First World Problems, que é um problema que muita gente adoraria ter, mas não tem, né? Porque não está nem no ponto de ter esse problema. Não, eu só vou fazer eu sei que o Gabriel não vai gostar dessa, mas essa fala da Ohana me lembrou uma fala do Jordan Peterson numa entrevista que ele teve com aquela Cat Newman, que é uma entrevistadora. Ele, no final, é o ápice da entrevista. É quando ele fala assim, eu não lembro exatamente como é, mas ele dá tipo assim, o risco sobre liberdade de expressão politicamente correta. Você não pode me proibir de falar, né? Você não pode se sentir ofendido pelo que eu falo, porque senão eu não posso falar. Ou seja, o fato de eu falar, o fato de eu poder falar o que eu quero implica no risco de eu te ofender. E nem por causa disso você tem que me odiar, entendeu? Mas nem proibir a minha fala. Tem que pegar, vou ver se eu acho o ponto aqui da entrevista. Não foi exatamente isso que ele falou de outro jeito, mas encaixou certinho com isso que a gente está falando, que eu acho que é um pouco assim, cara.
a conversa, ela pode resultar em ofensa, né? Esse é o risco da conversa, mas desde que isso não seja mal intencionado, desde que isso seja pro aprendizado, eu acho que isso é completamente válido. Eu concordo em certo ponto. Eu acho assim, é óbvio que todo mundo está sujeito a cometer gafes e tudo mais, mas eu acho que a ideia do politicamente correto é justamente você tentar educar as pessoas e evitar que as gafes aconteçam, não necessariamente só punir. Não necessariamente punição, né? Punir a pessoa que comete uma gafe. Mas essa coisa, tipo, a maior parte das pessoas que eu vejo reclamando sobre a coisa do politicamente correto são pessoas que querem poder falar qualquer coisa e nunca serem corrigidas e nunca terem que responder para aquilo que elas falaram. E eu não concordo muito com isso. Acho que se alguém aponta que o que você falou, o que você pensa é problemático, cabe a cada um de nós, né, dar um step back e reavaliar aquela situação e corrigir. Foi o que eu fiz no caso dessas minhas amigas. Cara, para mim... Eu concordo. Só pegar o ponto aqui, Gabriel. Eu concordo e acho que exatamente é o resultado de você ter falado. Se você não pudesse ter falado, ou se você fosse sofrer uma penalização e fosse proibida de ter falado, você nunca nem ia ter aprendido isso. Então, assim, acho que a liberdade em falar e cometer o erro ela soma, ela acrescenta. A proibição e a hesitação em se falar uma coisa, às vezes por ignorância, que pode ofender, ela não soma, na minha opinião. Cara, pra mim, o Jordan Peterson é um irresponsável do caralho e B, eu acho que o fato dele estar advogando pela liberdade de expressão, ele não está advogando pela liberdade dele cometer um erro e ser corrigido. Ele está advogando pela habilidade dele de falar a mesma merda repetidas vezes e nunca ser penalizado por isso. Eu acho isso uma discussão maravilhosa. Eu acho que isso é uma inferência, cara. Eu acho que isso é uma inferência. Ele não falou isso em nenhum momento. Baseado no que eu li dele. Não, baseado na interpretação, né? Ele tem essa segunda vontade. Não, tá ótimo. A gente precisa ler o segundo livro dele agora, que saiu recentemente, vai ser maravilhoso. Eu vou tirar férias desse troço. Se vocês forem ler esse livro, eu tiro férias disso aqui. Vamos ler o Podres de Mimados, que a galera, pelo menos olavista, vive recomendando. Eu tô doida pra ler esse livro, porque... Cara, eu só lerei o Olavo de Carvalho se alguém me conseguir uma cópia pirata daquelas assim, que a pessoa está lucrando em vender. Não é do Olavo, é a galera que é olavista, mas não é do Olavo. O livro é de um... venha dessa galera. Eu só compro alguma coisa recomendada por essa galera se for alguma coisa que vai dar lucro para outra pessoa. Aparentemente, a tese do livro é de que a nossa geração é um bando de mimado que não sabe o que é dar duro de verdade para conseguir algo na vida. E eu quero ler o livro. Vamos ler o livro. Aliás, sobre ler o livro, a gente vai conseguir terminar esse livro em mais 2 encontros. Faltam 3 capítulos para acabar o livro. É só 3? Pois é. A gente vai acabar dia 23. É porque tem o Rules of Thumb, que eu achei que era outro capítulo. Então são 3 capítulos. Então a gente vai ler mais 2 capítulos para a semana que vem. E o último capítulo a gente lê dia 23, acho que dá 23 de dezembro. Mas assim, só queria fazer uma palhinha sobre... Essa última discussão é maravilhosa sobre o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que ofende, o que não ofende. Isso tem a ver com um negócio que eu estudei alguns anos atrás que eu acho sensacional, que é a comunicação não violenta. E na lógica da comunicação não violenta, você nunca é ofendido pelo que os outros falam. Eu não quero abrir essa discussão agora porque ela vai ser super polêmica, mas assim, é um tema que eu acho maravilhoso que a gente pode discutir algum dia mais para frente. Né? Que é a ideia de que você é responsável pelo que você sente, nunca é o outro. Mas, enfim, eu quero fechar, né? Então, minha opinião sobre o livro, eu acho que o livro é muito bom, eu acho que ele está se arrastando um pouco mais do que deveria. Esse livro e o livro anterior do Diamond, a expressão que eu tenho assim, que podia ser mais curto, né? Podia ser mais conciso. Então tá um pouquinho repetitivo. Mas o livro é muito bom, ele é muito convincente, eu acho maravilhoso como ele apresenta as informações, eu acho que ele escreve muito bem, etc. e tal. Então eu não deixaria de ler, mas eu acho que ele daria para fazer menos, né? Precisa ter um formatinho de livro ali para poder vender, então faz parte, né? Assim, é diferente do Harari,
que o livro poderia ser escrito em um capítulo, a parte que importa, né? Tipo, ele poderia escrever um negócio de 20 folhas, já era suficiente, e ele escreveu um livro de 300 páginas, né? É diferente, né? Então, a ordem de grandeza é diferente, mas enfim. Diferente do Peterson, que podia ter resumido aquelas 21 regras em 5 páginas. Mas eu recomendo o livro, eu acho o livro muito bom. E então, é isso aí. Vamos, semana que vem, os capítulos... Alguém tá fácil aí? Quais são os 2 capítulos para semana que vem? 9 e 10, que são quais? Putz, acabei de fechar o Kindle. Enfim, semana que vem vamos discutir os próximos 2 capítulos aí, e dia 23 de dezembro a gente termina o livro. 5 livros lidos esse ano. Olha, se a gente se esforçar, dá para terminar em uma. Porque são 3 capítulos. Capítulo 9 é o Blame Instinct. Capítulo 10, que é o Urgency Instinct. E o 11, que é o Factfulness in Practice. Então, o que vocês acham? Eu acho que dá para fazer 3 capítulos em uma semana só. Mas qual é a pressa? Tem a galera tá com alguma preocupação? Não, assim, eu sou a favor da gente não ficar estendendo livros além da conta. Se dá para matar em 7 encontros, mata em 7 encontros, entendeu? Eu acho que a gente tem essa tendência de tentar lá, puxar isso até o máximo que dá, é besteira nossa. A gente decide, nós somos o quórum. O que vocês acham? Todo mundo de acordo? Cara, dá. Pra mim dá. Eu não sei se a discussão vai ter que ser mais dinâmica, mas acho que dá, velho. Que maneira. Fechado, então. Os 3 capítulos para a próxima semana. Beleza. 9, 10 e 11 e a gente mata esse troço. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu.